Ao contrário da crença popular, rotular o Nilo como o rio mais longo do mundo pode ser um equívoco. A medição do comprimento de um rio envolve mais do que simplesmente calcular a distância entre o ponto inicial e o ponto final. Os rios são sistemas complexos compostos por vários afluentes, que afetam significativamente seu comprimento total. De fato, ao levar em conta esses afluentes, o número inicial pode triplicar, como é o caso do rio Mississippi. De sua origem em Itasca até o seu final em Nova Orleans, a medição sugere um comprimento. Entretanto, a inclusão do rio Missouri altera totalmente essa percepção. Essa discrepância tem alimentado debates contínuos sobre a extensão do Nilo em comparação com a do rio Amazonas. Apesar de o Google reconhecer o Nilo como o rio mais longo do mundo, isso pode não estar totalmente alinhado com a realidade factual. Essa é uma boa maneira de dizer isso. Para compreender esse conceito, imagine os rios como as veias de um corpo humano. Seria impreciso supor que um indivíduo de 2 metros de altura tenha apenas 2 metros de veias, certo? As veias se entrelaçam intrinsecamente por todo o corpo, como uma vasta rede. Os rios operam sob o mesmo princípio, e o comprimento do rio principal não é a única consideração. A extensa rede de afluentes tem a mesma importância. Os rios atmosféricos são ocorrências meteorológicas fascinantes caracterizadas por correntes de ar que transportam quantidades incríveis de vapor de água, desde a floresta amazônica no norte da América do Sul até o norte da Argentina. Essas rodovias aéreas servem como condutos essenciais para a umidade vital transportada por esses rios aéreos. E sua influência se estende pelas regiões centro-oeste, sudeste e sul do Brasil, moldando os padrões de chuva nessas áreas. Quando esses rios etéreos convergem com condições climáticas específicas, como uma frente fria, a umidade latente que eles carregam pode se transformar na tão necessária chuva. Essa precipitação desempenha um papel vital não apenas na manutenção dos diversos ecossistemas da região, mas também no apoio à próspera economia do Brasil de várias maneiras. A importância desse fenômeno é evidente, pois permite a irrigação de plantações, garantindo a produtividade agrícola e a segurança alimentar. Além disso, ele reabastece os rios locais, mantendo o fluxo de água estável e dando suporte à vida aquática. Além disso, a água coletada por esses rios é canalizada para reservatórios de barragens, fornecendo uma fonte confiável de energia para a nação. A quantidade de água transportada pelos rios aéreos pode igualar ou até mesmo superar a enormidade do fluxo do Amazonas. Assim, quando unimos o rio Amazonas convencional com sua contraparte aérea, ele se torna significativamente maior do que o Nilo. Rios atmosféricos também são observados na bacia do Congo, onde o clima é predominantemente moldado pela umidade que emana do Oceano Atlântico e das florestas da bacia do Congo. Esse incrível fenômeno leva a níveis de evaporação que chegam a 1 a 2 metros de água por ano. Esses rios variam em tamanho e força, mas em média transportam um volume de vapor de água comparável ao fluxo na foz do rio Mississippi. Em casos raros, rios atmosféricos excepcionalmente potentes podem transportar até 15 vezes essa quantidade. Quando esses rios chegam à Terra, liberam vapor de água acumulado, resultando em chuvas ou nevascas. Embora os rios atmosféricos tenham várias formas, aqueles com alto teor de vapor d'água e ventos intensos podem causar precipitações extremas e inundações, especialmente quando se prolongam sobre bacias hidrográficas propensas a inundações. Um exemplo de um rio atmosférico bem conhecido é o Pineapple Express, um sistema robusto capaz de transportar umidade de regiões tropicais próximas ao Havaí para a costa oeste dos Estados Unidos. Esses eventos podem interromper viagens, provocar deslizamentos de terra e levar à destruição significativa de vidas e propriedades. Entretanto, nem todos os rios atmosféricos representam riscos. Muitos são sistemas mais fracos que fornecem chuva ou neve valiosas, essenciais para manter o abastecimento de água. Além disso, eles desempenham um papel fundamental no ciclo global da água e têm uma estreita associação com o abastecimento hídrico e os riscos de inundação, principalmente no oeste dos Estados Unidos. Além do potencial de inundações, os rios atmosféricos também contribuem para o aumento desejável da quantidade de neve. Uma série de rios atmosféricos foi responsável por fortes tempestades de inverno que atingiram a costa oeste dos Estados Unidos, do oeste de Washington ao sul da Califórnia, entre 2010 e recentemente, no início de 2024, resultando em chuvas que variavam de 28 a 63 centímetros em determinadas regiões. Então, se o vapor d'água pode ser considerado um rio, surge a pergunta: o que mais pode ser classificado como um rio? Surpreendentemente, mesmo sem água, algo ainda pode ser considerado um rio. Esse fenômeno fascinante é conhecido como uade, que tradicionalmente se refere a um vale de rio.
Os uades podem ser encontrados em áreas suavemente inclinadas e quase planas dos desertos. Ao contrário dos rios tradicionais, os uades não têm canais permanentes devido à presença esporádica do fluxo de água. Como resultado, eles apresentam padrões de fluxo trançado causados pelo suprimento limitado de água e pela abundância de sedimentos. A água que consegue chegar ao leito do córrego se infiltra, causando uma diminuição repentina na energia e uma deposição significativa. Além disso, os uades podem desenvolver represas de sedimentos, alterando os padrões dos córregos durante as inundações repentinas subsequentes. É interessante notar que o vento também desempenha um papel na deposição de sedimentos nos uades. Quando os sedimentos dos uades estão submersos ou úmidos, os sedimentos movidos pelo vento se depositam sobre eles, resultando em uma mistura de sedimentos de água e de vento. Os rios podem ser peculiares não apenas por serem compostos de areia ou ar, mas também por suas coberturas fascinantes. Em determinadas condições, o rio Dee, na Escócia, revela uma visão intrigante: formações congeladas peculiares que se assemelham a nenúfares. Essas formações, chamadas de panquecas de gelo ou gelo em forma de panqueca, ocorrem naturalmente quando ondas suaves fazem com que pedaços lisos de gelo colidam, resultando em bordas suaves e arredondadas. À medida que esses discos de gelo interagem com as ondas, eles ganham bordas elevadas, o que lhes dá uma aparência que lembra os nenúfares. Normalmente, o gelo em forma de panqueca tem uma consistência semelhante à da lama. Alguns relatos da mídia sugeriram que o gelo do rio Dee se formou a partir de espuma congelada. Mas os cientistas explicam que, embora isso seja plausível, as panquecas de gelo ainda se desenvolvem por meio do processo de colisão. Com o tempo, essas panquecas geralmente se fundem, formando grandes camadas de gelo. Se o gelo se tornar espesso o suficiente e a água permanecer turbulenta, ele pode se dobrar, fraturar e se empilhar sobre si mesmo, criando estruturas notáveis chamadas cristas de gelo. Agora imagine um rio feito não de água, mas de metano. Pode parecer uma ideia estranha, mas na lua Titã de Saturno, isso é de fato uma realidade. O Vid Flumina, um rio fascinante em Titã, é composto de metano e etano líquidos e foi comparado ao poderoso Nilo. Com mais de 400 quilômetros de extensão, ele flui graciosamente para a Ligeia Mare, que é o segundo maior mar de hidrocarbonetos de Titã. Embora a maior parte da superfície dessa lua seja composta de gelo de água, o Vid Flumina se destaca como um rio de tirar o fôlego, que esculpe cânions no terreno gelado, imitando leito de rocha sólida. Os cientistas da NASA acreditam que esse rio extraordinário abriga corredeiras, redemoinhos e até mesmo cachoeiras, espelhando as características encontradas nos rios da Terra. Quando a sonda Cassini da NASA chegou a Saturno em 2004, seu principal objetivo era explorar esse planeta gigante e suas luas. Os cientistas estavam particularmente interessados em encontrar evidências de metano líquido em Titã, devido à temperatura única de sua superfície e à atmosfera rica em metano. Entretanto, as observações iniciais da Cassini, concentradas na região equatorial de Titã, decepcionaram os pesquisadores, pois não encontraram sinais de mares ou rios. Essa decepção se transformou em entusiasmo quando a órbita da Cassini mudou, permitindo que a equipe se concentrasse em outras áreas da superfície de Titã usando técnicas de radar. Surpreendentemente, os sinais de radar foram refletidos em várias características angulares e ásperas, como dunas de areia, penhascos e rochas. Mas quando o radar chegou às regiões polares de Titã, os sinais cessaram, revelando misteriosos pontos escuros que lembram lagos, rios e afluentes semelhantes aos encontrados na Terra. A descoberta inovadora ocorreu em dezembro de 2012, quando Yanni Radebo, uma cientista que trabalha com a equipe da Cassini, anunciou uma imagem capturada em setembro do mesmo ano. A imagem revelou um rio semelhante ao Nilo, que se estende por 322 quilômetros em um curso relativamente reto, indicando uma correlação com linhas de falha, semelhante a outros rios importantes nas proximidades. Esse notável corpo fluido navega por terrenos acidentados e inclinados, sugerindo a ocorrência de processos tectônicos comparáveis aos da Terra. Você está preso em um barco navegando pelo rio Amazonas sob o sol escaldante. Conforme confere o mapa, seu barco começa a balançar para frente e para trás. A água está começando a ficar mais intensa, então você se segura para salvar a sua vida. Você enfia o mapa no bolso e tenta assumir o controle do barco. Você atinge algumas pedras irregulares e se abaixa para evitar galhos de árvores. De repente, seu barco bate em uma pedra grande e vira. Você está nadando na água verde turva. Enquanto tenta o seu melhor para chegar à costa, seu barco é levado pela água. Debaixo d'água, encontra um novo mundo de animais bizarros e perigosos.
Os peixes candiru são criaturas semelhantes a cobras que podem crescer até 40 centímetros de comprimento. Os pirarucus podem pesar mais do que um homem adulto e são mais compridos que a maioria dos jogadores de basquete. São os maiores peixes de água doce da América do Sul. Eles têm um sistema de guelras híbrido que os força a subir à superfície a cada 5 a 15 minutos para respirar oxigênio para sua grande bexiga natatória. Você sai nadando da água turbulenta e se seca. Ah não, seu mapa está completamente encharcado. Não há como chegar ao seu destino sem ele. Você se aventura na densa floresta tropical, afastando os galhos e folhas. Conforme se aprofunda, nota algo em uma árvore. Quase não se move, mas tem garras afiadas e uma pelagem esfarrapada. O animal estende o braço para outro galho e tenta se puxar para cima. Sempre tão devagar. As preguiças dormem mais da metade do dia e só saem das árvores uma vez por semana. Elas ficam tão imóveis que às vezes crescem algas e musgo em seu pelo. A floresta tropical fica mais densa a cada passo, até que quase não há mais luz do sol iluminando o caminho à sua frente. Você percebe uma figura o seguindo. A cada graveto em que pisa, pode ouvir um som fraco e bem próximo rastejando. Você começa a andar um pouco mais rápido e o som o alcança. Então, você sai da parte densa e segue por um caminho estreito até chegar a um penhasco. Aqui não dá para andar normalmente, então você segura o penhasco e anda de lado, cruzando as colinas. Você se move lentamente com o rio 9 metros abaixo. Você move o pé direito e algumas pedras caem no rio. Você segue adiante e dá um passo em falso. Você está prestes a cair, mas se segura em um grande galho de árvore e se levanta. Então, nota alguns sapos venenosos coloridos a centímetros de seus dedos. Tocar em qualquer um desses sapos pode ser extremamente perigoso e prejudicial, apesar de seus lindos padrões de cores. O sapo venenoso dourado é um dos animais mais venenosos do mundo. Um deles pula bem ao seu lado, então você solta o galho e cai de volta no rio. Você está sendo levado pelo rio até que alcança uma corrente calma. Logo abaixo há um cardume de piranhas nadando com seus dentes afiados. A cor vermelha da pele delas é inconfundível, então você sai nadando como um atleta olímpico. As piranhas comem qualquer coisa ao seu alcance, não importa o tamanho. Você se agarra a um tronco e escala uma pequena pedra para recuperar o fôlego. Há uma enorme enguia elétrica embaixo da rocha. Apesar do nome, elas são mais parecidas com bagres do que com enguias. Elas usam seus poderosos 600 volts de eletricidade para se defender e pegar comida. Você está preso, a menos que seja como o basilisco comum e possa correr na água como faz um jet ski. Esses incríveis lagartos têm membranas especiais nos dedos dos pés e podem correr até a distância de uma quadra de basquete sobre a água. Você pula em um monte de pedras até chegar à terra. Você continua caminhando ao longo da margem do rio até encontrar uma rocha em movimento. Esfrega os olhos e a vê se movendo novamente. É uma tartaruga com aparência de dinossauro que se assemelha a um crocodilo com armadura. A mata-mata é uma espécie de cágado de água doce que se disfarça de acordo com seus arredores para capturar suas presas. Sua cabeça se estica mais do que seu corpo. Você passa por ela e continua. Você volta à floresta adentro e encontra um local para descansar. Espere, tem formigas gigantes por toda parte. Elas são as maiores formigas do mundo e podem produzir uma das picadas mais dolorosas que existem, até mesmo comparável à picada de uma vespa. Você imediatamente se levanta e procura outro lugar para descansar. Conforme continua caminhando, tem a mesma sensação de que está sendo seguido. Dá para ouvir algumas folhas farfalhando, mas está escurecendo e não há como saber. Você encontra um pequeno local agradável para fazer uma fogueira e contar seus carneirinhos. Mas na Amazônia, tudo pode ser uma ameaça. Exceto aquelas lindas capivaras vagando por ali. Elas vivem em grupos próximos a fontes de água. São os maiores roedores do mundo. Não é preciso se preocupar com elas se estiver perdido no meio da floresta amazônica. De repente, você sente algo deslizando nas proximidades. Olha para baixo e vê uma enorme anaconda, ou sucuri para os íntimos, prestes a atacar. Essas são as cobras mais pesadas do mundo, que podem crescer até 6 metros de comprimento e têm um grande apetite. Você se levanta e sai correndo. Eba, você encontrou uma caverna decente para dormir. É dia novamente e você ainda está vivo. Continua caminhando ao longo da floresta tropical. Você conseguiu encontrar um café da manhã para aumentar suas energias para o resto do dia. Então, vê algo em uma árvore que parece um galho.
Mas na verdade é um urutau, um mestre do disfarce que pode ficar imóvel por dias em galhos de árvores quebrados. Esses pássaros bizarros usam esses galhos como seu lar permanente, onde colocam seus ovos e ficam relaxando o dia todo. Você continua seu caminho pela floresta tropical e vê uma aranha armadeira rastejando em um galho de árvore bem na sua frente. 8 dessas espécies podem ser encontradas na região amazônica. Elas são algumas das aranhas mais agressivas e venenosas que existem. Então, você faz um grande desvio e se afasta dela. Você sente alguém caminhando ao seu lado novamente, mas ainda não consegue descobrir o que é. Você vê um penhasco íngreme, com uma cachoeira caindo em um grande lago à sua frente. Parece tranquilo, até enxergar um bando de jacarés azus se reunindo ao redor da margem. Eles são os maiores predadores de todo o ecossistema amazônico e se alimentam de tudo que se move. É uma vantagem você estar em um terreno elevado. Caso contrário... Uou! Você escorrega e cai no rio, na parte profunda. Até agora, nenhum jacaré azul viu. Você nada debaixo d'água e tenta chegar à margem oposta. Conforme sai e se seca, percebe alguns grandes pontos pretos em seu corpo. Você tenta puxá-los, mas eles seguem lá, agarrando com bastante força. A sanguessuga gigante da Amazônia encontra seu alvo rastreando movimentos e sombras. Uma vez que se fixa na pele, é extremamente difícil retirá-la. A melhor maneira de fazer isso é deslizar o dedo próximo à boca e puxá-la lentamente. Você consegue tirá-las do seu corpo e vê que os jacarés azus estão nadando em sua direção. Você está preso à parede, com um lago de répteis famintos se aproximando. De repente, um golfinho rosa salta da água e espirra em cima deles. Os botos cor-de-rosa podem ser maiores que um homem e são as celebridades da Amazônia. Os cientistas acreditam que sua cor vem dos capilares sanguíneos em sua pele. A Amazônia tem até tubarão cabeça chata. Esses peixes carnívoros gigantes são ameaçadores para os humanos e podem nadar tanto em água doce quanto em água salgada. Esses tubarões atacam qualquer coisa ao seu alcance, incluindo outros tubarões. O boto cor-de-rosa distraiu os jacarés, então você sobe a falésia e tenta encontrar a melhor maneira de escapar. Logo abaixo estão as mandíbulas abertas esperando que você caia. Você tem sorte de escalar até o topo, mas quando dá um impulso para cima com os braços, a primeira coisa que vê é uma onça pintada olhando diretamente para você. Essa é a criatura que estava te seguindo esse tempo todo. Você se levanta enquanto ela começa a rodeá-lo, cronometrando seu ataque. Você sabe que não pode enfrentar uma onça pintada, nem pode fugir dela. Então pega um grande galho de árvore do chão para se defender. Ela pula em você, mas você se abaixa a tempo. A onça pousa na água longe dos jacarés azus. Ainda bem que esses gatinhos grandes são excelentes nadadores. Você se levanta e continua. E para sua surpresa, encontra seu barco novamente. Você conserta tudo e sai navegando da Amazônia. O rio Amazonas percorre 9 países da América do Sul, em uma extensão de quase 7.000 quilômetros. Ainda assim, é impossível cruzá-lo por uma ponte. Com o rio sendo a principal rodovia que atravessa essa floresta densa e sendo tão poucas áreas povoadas ao redor do rio, simplesmente não há razão para ter uma. O rio pode subir até 9 metros e as travessias com apenas 5 quilômetros de largura podem se expandir para mais de 50 quilômetros em apenas algumas semanas em certos pontos, tornando uma ponte quase impossível de construir aqui. Na Nova Zelândia, na cidade costeira de Moeraki, existem enormes rochas esféricas. Algumas delas têm 2 metros de altura e pesam cerca de 7 toneladas, o mesmo que 10 vacas. Uau! Existem pedras de 10 vacas! Diz a lenda maori que essas rochas são os restos de mercadorias de um grande naufrágio ocorrido há centenas de anos. De uma perspectiva mais científica, areia e cascalho combinados formam essas pedras gigantes. As ondas e os ventos moldaram uma superfície arredondada e lisa ao longo do tempo. Todo o processo pode levar milhões de anos. O vulcão Kawah Ijen da Indonésia é famoso por um lago deslumbrante de cor turquesa situado no topo do pico, mas não mergulhe nele. É um lago ácido, mas sua parte mais assustadora são os gases sulfúricos que vazam quando a lava flui livremente, atingindo temperaturas superiores a 540 graus Celsius. Quando esses gases entram em contato com o ar, eles entram em combustão em uma espetacular chama azul elétrica. É por isso que o vulcão tem lava azul. A ilha de Surtsey, no sul da Islândia, foi formada há mais de 50 anos por uma erupção vulcânica. Tudo começou em 1963, quando uma poderosa erupção vulcânica criou uma das ilhas mais jovens do planeta. Todos os tipos de bactérias, fungos e bolores começaram a tomar conta da ilha,
fazendo com que vários outros animais encontrassem seu caminho até aqui, como focas e pássaros. Pássaros e ondas do mar depositaram sementes por toda a ilha. Infelizmente, a ilha está ficando menor agora devido às erosões hídrica e eólica. Na costa do Brasil, existe uma ilha chamada Ilha da Queimada Grande. Parece perfeitamente intocada e pura. Más notícias: cobras perigosas a dominam por completo. Então leve um médico consigo caso queira ir lá. Mais de 4.000 jararacas e lhoa habitam o local. Essas cobras de 90 centímetros de comprimento estão entre as mais venenosas do mundo inteiro. Não, acho que não vou viajar para esse lugar. Indo para o sul, você pode ver a Ópera de Sydney, o Luro, muitos cangurus e pegar a onda mais estranha do mundo, Wave Rock, no oeste da Austrália. Não é feita de água, mas de pedra. Ela tem até 15 metros de altura e quase 90 metros de comprimento. É especialmente incrível depois das chuvas no inverno, quando as flores silvestres da Austrália Ocidental preenchem toda a paisagem. Em Atlanta, existe o Museu World of Coca-Cola. A fórmula da receita secreta está em um grande cofre de segurança, fortemente vigiado o tempo todo. Apenas um punhado de pessoas pode passar pelas portas deste cofre. Desde sua criação em 1886, a empresa manteve isso em segredo, compartilhando apenas com os funcionários mais honestos. Em 2006, um ex-funcionário tentou vender a fórmula para a Pepsi, e no fim, a Pepsi acabou chamando a polícia e informando a Coca-Cola. O Lago de Bolinhas é uma visita obrigatória para quem está na Colômbia Britânica. Depois que o calor escaldante do verão evapora a água do lago, aparecem manchas de água amarelas, azuis e verdes. Essas poças estão cheias de todos os tipos de minerais, como sulfatos de sódio, cálcio e magnésio, que se concentram ali. Não dá para chegar muito perto e muito menos mergulhar os pés nelas. Uma cerca protege todo o lago com uma placa alertando sobre a sensibilidade cultural e ecológica da área. No Vale da Morte, na Califórnia, existe o mistério das rochas deslizantes. Desde o início do século XX, o mistério de como todas essas pedras aparentemente se moviam sozinhas no solo do deserto confundia a todos. Alguns acreditam que as rochas se movem por finos pedaços de gelo ao redor das pedras, empurradas pelos ventos após o inverno. Ninguém jamais havia visto nenhuma dessas rochas se movendo até 2014. Os cientistas ajustaram câmeras para gravar em time-lapse e a filmagem mostrou as rochas deslizando pelo solo ao longo do tempo. As cavernas de mármore no Chile, localizadas na bela região da Patagônia, se formaram a partir de ondas que desgastam as rochas há mais de 6.000 anos. As paredes azuis cristalinas refletem a vibrante água turquesa, tornando-a perfeita para a canoagem. Caminhando no Chestnut Ridge Park, em Nova York, pode-se ver uma chama eterna. O que é fácil destacar é que está embaixo de uma cachoeira. Ocasionalmente, a chama se apaga por curtos períodos, mas acenderá novamente. Às vezes, é graças a pessoas fazendo trilha ao longo do caminho. Se você parar seu carro em Magnetic Hill, em New Brunswick, no Canadá, verá que o veículo pode começar a rolar para trás morro acima, sozinho. Embora pareça que está se movendo na direção errada, isso é apenas uma ilusão. Existem várias colinas como essa em todo o mundo. O que parece uma inclinação é o oposto. Tudo porque não há horizonte para a perspectiva. A baía bioluminescente mais brilhante do mundo, chamada Puerto Mosquito, está localizada na costa de Porto Rico. O nome da baía é uma homenagem ao pirata Roberto Cofresi e seu pequeno barco, El Mosquito, e não em homenagem a esses insetos irritantes. Durante os meses de verão, você terá água cristalina à noite, com milhões de minúsculos micro-organismos se chocando e emitindo luz azul. As Colinas de Chocolate nas Filipinas são um grupo de colinas de formas incomuns localizadas no meio da ilha de Bohol, nas Filipinas. Até o momento, foram descobertas entre 1.000 e 2.000 delas. Elas não têm nada a ver com chocolate, mas têm uma coloração parecida depois da estação seca, quando a grama muda de verde para marrom. Na parte nordeste da Tailândia, a 750 quilômetros de Bangkok, está uma formação rochosa de 75 milhões de anos que se destaca nas montanhas. Suas formas parecem um bando de baleias nadando juntas. Não é à toa que esse lugar se chama Formação Rochosa das Três Baleias. Milhões de anos atrás, essa área era apenas um deserto, mas essa terra mudou drasticamente ao longo do tempo. Essas montanhas de arenito foram erguidas por placas tectônicas, que é o deslocamento das camadas da crosta chamada litosfera, e erosão pelo rio Mekong, resultando nas formações rochosas de formas estranhas que vemos hoje. O Salar de Uyuni, na Bolívia, é a maior planície de sal do mundo. Com cerca de 10.500 km², é 2 vezes maior que o Parque Nacional do Grand Canyon.
Após o inverno, o lago de sal se transforma em um lindo espelho gigante que reflete o céu entre setembro e maio. Com o sal até o horizonte, cria uma ilusão de infinitude. A fina camada de água que sobra do derretimento do gelo cria um efeito cintilante no céu, tornando um lugar incrível para se conhecer. O rio Catatumbo, na Venezuela, pode ser o lugar mais tempestuoso do mundo, com quase 300 dias de tempestade por ano. As tempestades com raios são muito consistentes e são previstas com 3 meses de antecedência. Durante a estação chuvosa em outubro, você pode ver 30 relâmpagos em um único minuto. Ao pôr do sol, fortes ventos fluem em torno das 3 montanhas circundantes, formando nuvens de tempestade sobre a água. Quando as gotículas de água do ar úmido colidem com os cristais de gelo do ar frio, as cargas estáticas causam uma tempestade com raios que acontece quase todas as noites. No extremo sul do Japão, encontra-se a formação Yonag. Os arqueólogos acreditam que o monumento pertence a uma lendária civilização pacífica, como a Atlântida, que desapareceu sob as ondas há milhares de anos. Seja ele realmente uma civilização perdida, ou apenas a natureza se divertindo um pouco, este é o local para mergulhar. Os elementos internos da estrutura lembram pedras como castelos, templos e um estádio, conectados por estradas e o que parecem ser grandes paredes em toda a volta. Existem até marcas na pedra que parecem mostrar trabalho de pedreira, rostos desbotados e rochas esculpidas em formas de animais. Alguns cientistas acreditam que a simetria das pedras não é tão reta como relatado. Parece rocha sólida em vez de blocos esculpidos, desgastada por toda a água ao longo de muitos anos. O Parque Nacional dos Lagos de Plitvice, na Croácia, é uma cadeia interconectada de cachoeiras, a mais alta com 70 metros, e canais de água subterrâneos, criando represas naturais e lagos em um ambiente tão pitoresco. Encontrado nas profundezas da floresta, cercados por prados repletos de flores silvestres, ursos pardos, lobos cinzentos, linces, cervos e muitas espécies de pássaros raros para observadores de pássaros, dá para chamar de casa esses 300 km² do Parque Nacional. O rio Amazonas é famoso por suas piranhas, tubarões-touro e outras criaturas que você não quer encontrar. Mas há rios ainda mais perigosos no mundo. O mais profundo deles, o Congo, desce tanto em algumas de suas seções que nem mesmo a luz consegue chegar lá. É o único grande rio que cruza a linha do Equador 2 vezes e transporta água suficiente para encher mais de 13 piscinas olímpicas no Oceano Atlântico a cada segundo. Até mesmo os barqueiros mais experientes têm dificuldade para passar por todas as fortes correntes do rio, corredeiras na parte superior e cachoeiras e desfiladeiros na parte inferior. As correntes do Congo são tão rápidas e poderosas que até dividem os animais como fazem as montanhas e os oceanos. Há novas espécies de peixes que se desenvolvem separadamente nas 2 margens, pois não conseguem chegar ao outro lado e se reproduzir umas com as outras. Um dos tipos mais perigosos de peixes que vivem aqui é o peixe-tigre Golias. Esses monstros que crescem até 1,5 metros e se deslocam a uma velocidade de 40 km por hora são parentes das piranhas. Sua boca é cheia de dentes ferozes e afiados. Suas fêmeas põem centenas de milhares de ovos e os filhotes são predadores desde o nascimento. Você tem um bom motivo para temer o peixe-tigre Golias, pois ele é o único peixe de água doce da África que já atacou crocodilos e até mesmo seres humanos. Ok, eu é que não vou nadar aí. As selvas densas e mais vida selvagem faminta, incluindo cobras e alguns hipopótamos agressivos ao longo de todo o rio. Ainda assim, ele é usado como uma rodovia aquática na África Central, de modo que as barcaças que viajam por ele durante semanas costumam estar lotadas com até 2.000 pessoas e virar de vez em quando. E, se você acredita no folclore local, há mais uma coisa a temer. Aquele que interrompe o fluxo dos rios, uma fera parecida com um dinossauro que se diz viver na bacia do rio Congo. Houve mais de uma centena de avistamentos no último século, mas ninguém pode fornecer provas sólidas de que a fera é real. Na virada do século XXI, houve uma série de histórias terríveis e misteriosas no rio Kali, na Ásia. Algo descrito como um porco d'água cor de lama arrastava nadadores para debaixo d'água diante de testemunhas aterrorizadas. O biólogo britânico Jeremy Wade se encarregou de desvendar o caso. Ele notou que todos os incidentes assustadores estavam acontecendo em um ponto específico que se estendia por cerca de 6,5 km. Os moradores do vilarejo lhe disseram que essa criatura estava ficando grande e má por causa de toda a comida que recebia. Wade examinou a água com uma sonda de profundidade e pensou que poderia ser um redemoinho.
Em seguida, o monstro arrastou um búfalo doméstico para dentro da água. Os búfalos são grandes e pesados, portanto, a criatura que o atacou teria de ser muito forte. Os crocodilos de água salgada não vão tão longe terra adentro, e as espécies locais mais comuns de crocodilos não vivem em águas frias. Também não havia tubarões-touro na área. Por fim, Wade avistou vários bagres gunch embaixo d'água. Alguns deles tinham tamanho humano. Eles não conseguiram capturar esses monstros com uma vara de pesca comum, mas uma construção cerimonial especial fez o trabalho. O maior peixe tinha 2 metros de comprimento e 3 vezes o peso de um gunch comum. Era grande o suficiente para derrubar um humano ou um animal grande, mas Wade mencionou que poderia haver peixes ainda maiores vivendo no rio Cali. O rio Orinoco, na América do Sul, é perigoso de navegar por causa de algumas curvas malucas e fortes correntes submarinas. É fácil se perder aqui, mesmo se você estiver com o GPS ligado. Há cachoeiras repentinas por toda parte e você deve estar preparado para lidar com elas para sobreviver. O rio é o único lar de um raro crocodilo do Orinoco e tem alguns peixes vampiros de aparência bastante assustadora nadando por ali. Esse peixe-cachorro tem punhais afiados e pontiagudos que revestem suas gengivas e 2 presas alongadas que saem de sua mandíbula inferior. Provavelmente precisaria de um ortodontista e de um aparelho, não acha? É um caçador feroz que está sempre procurando a próxima vítima, que será um peixe de médio porte ou grande porte. Se um ser humano pegar um peixe-cachorro, ele se defenderá, deixando cortes, beliscões e mordidas. Mas não há casos conhecidos de que essa gracinha tenha tirado a vida de um ser humano. Bem, isso é reconfortante. O Rio Amarelo, na China, recebeu seu nome devido à sua cor, mas nem sempre foi tão amarelo. Ele foi formado pela primeira vez há pelo menos 30 milhões de anos e mudou seu curso mais de 30 vezes ao longo dos séculos. Os sedimentos amarelos que se deslocam rio abaixo a partir de um platô à distância o transformaram de claro em lamacento. Essa substância de granulação fina se acumulou no fundo do rio e formou represas naturais. As enormes quantidades de água que o rio transporta precisam encontrar o caminho para o mar. E foi aí que ocorreram as grandes enchentes, que tiraram milhões de vidas em várias épocas. Os habitantes locais tentaram resolver o problema construindo diques cada vez mais altos, mas isso só piorou as coisas. A água que saía do rio agora não tinha para onde voltar, pois o leito do rio era mais alto do que a terra ao redor. Isso até mesmo deslocou a foz do rio. Agora há enormes represas e diques ao longo do rio para tentar contê-lo. O rio Paraná é o segundo mais longo da América Latina e tem muitos afluentes. Eles fluem dos planaltos próximos aos Andes e há uma enorme drenagem na estação úmida. Isso faz com que o rio seja o lar perfeito para, adivinhe, piranhas. Existem de 30 a 60 espécies desses peixes assustadores nas águas do rio Paraná. No final de 2013, elas atacaram banhistas que se refrescavam na água em um dia quente. As pessoas começaram a correr para fora do rio quando sentiram que alguém as estava mordendo na água. Felizmente, ninguém perdeu a vida no acidente, mas esse ainda é considerado um dos mais audaciosos ataques de piranhas já registrados. Mais tarde, os biólogos determinaram que o tipo de piranha chamado palometas era o culpado por isso, e os humanos provavelmente haviam perturbado seus locais de reprodução. Bem, o rio Paraná também tem uma forte correnteza que é difícil de ser superada por barcos e nadadores. Além disso, ele frequentemente alaga, o que pode ser perigoso para as pessoas que vivem nas áreas próximas. O rio mais longo do mundo, o Nilo, flui por 11 países até o mar Mediterrâneo. Expedições passaram séculos procurando sua nascente, mas ninguém sabe ainda ao certo onde esse poderoso rio começa. Para aumentar o mistério, o Nilo faz uma curva inesperada bem no meio do Saara. Os cientistas descobriram que a razão está em uma enorme formação rochosa subterrânea de milhões de anos atrás. O Nilo tem servido como a mais importante estrada de água para as civilizações ao longo dos séculos, mas tem alguns habitantes bastante perigosos, como crocodilos que chegam a medir 6 metros de comprimento, o que é um pouco mais do que a altura de uma girafa comum. Esses vilões podem atingir uma velocidade de 48 km por hora em terra e tirar a vida de algumas centenas de pessoas todos os anos. Os hipopótamos que também vivem aqui às vezes vão atrás de barcos e cobras venenosas como a mamba negra e a cobra egípcia se somam à mistura. Uma das criaturas mais perigosas do Nilo é o mosquito, pois ele transmite todos os tipos de doenças que afetam centenas de milhares de pessoas. O rio Brahmaputra, na Ásia, transporta as águas do poderoso Himalaia.
Quando a neve das montanhas derrete, o rio transborda maciçamente, causando deslizamentos de terra, deslocando milhões de pessoas e tirando a vida de centenas de animais nos parques nacionais próximos. Essas inundações também são comuns durante a estação das monções na Índia, de junho a outubro, com chuvas fortes. O curso do rio Brahmaputra mudou incrivelmente nos últimos 2 séculos e meio. A erosão é outro perigo que ele esconde. As margens do rio são feitas principalmente de areia e lodo de baixa coesão, e embora a taxa de erosão tenha diminuído, ainda é a razão pela qual muitas pessoas perdem suas terras e são deslocadas. O Brahmaputra é um dos poucos rios do mundo que tem um macaréu. Trata-se de uma forte onda de maré que empurra o rio para cima contra a corrente, onde o rio deságua em um oceano ou mar, e aí está o macaréu. Se você já dirigiu pelas Montanhas Rochosas, provavelmente viu placas de sinalização da Continental Divide, a espinha dorsal da América do Norte. Todas as bacias hidrográficas a oeste dela desaguam no Oceano Pacífico, e todas as bacias em sua encosta leste vão direto para o Atlântico. Há apenas um riacho em Wyoming que não pode escolher um lado e deságua nos 2 oceanos ao mesmo tempo. O Two Ocean Creek começa sua jornada no alto da Cordilheira Teton. Os picos cobertos de neve são um cenário perfeito quando o riacho começa a descer, serpenteando por prados alpinos e florestas densas. À medida que o riacho continua seu curso, ele chega ao Two Ocean Pass. Esse é o cruzamento geográfico onde o riacho se divide em 2 braços, o Atlantic Creek e o Pacific Creek. O Pacific Creek segue para o oeste e se torna parte da bacia hidrográfica maior do Snake River, levando suas águas para o Snake River, que eventualmente se funde com Columbia River e, finalmente, chega ao Oceano Pacífico. O Atlantic Creek segue para o leste e deságua nos rios Yellowstone, Missouri e Mississippi, e, por fim, deságua no Golfo do México. Se você conectar as bacias hidrográficas dos 2 riachos em um mapa, obterá uma única linha azul entre o Oregon e a Louisiana. Os exploradores que estavam lutando para encontrar a passagem noroeste entre os 2 oceanos nunca souberam que poderiam ter usado o riacho. Eles teriam apenas que usar barcos muito pequenos. Alguns cientistas acreditam que a truta teve mais sorte dessa forma. Elas conseguiram migrar do rio Snake para o rio Yellowstone, provavelmente usando o Two Ocean Creek. Tecnicamente, os peixes podem viajar mais de 9.600 quilômetros para cobrir toda a distância do mar até o Mar Brilhante em água doce. O riacho pode ser perfeito para essa jornada. Há trilhas de caminhada no Parque Nacional Grand Teton que levam ao Two Ocean Pass. Se você se sentir aventureiro o suficiente, poderá ficar no cruzamento do continente e ver o início de 2 jornadas aquáticas. O Lago Lonar, na Índia, surgiu literalmente do nada há cerca de 52 mil anos. Dados mais recentes dizem que ele pode ser muito mais antigo, provavelmente com mais de 500 mil anos. No início, os cientistas tinham certeza de que o lago era uma antiga cratera de um vulcão há muito extinto. Mas depois, os geólogos fizeram uma análise detalhada do solo e da água e descobriram que o Lago Lonar tem origem espacial. Os minerais encontrados em seu solo são semelhantes aos encontrados nas rochas lunares, trazidas para a Terra durante o programa Apollo. O lago é uma cratera de impacto deixada por um enorme meteorito, que era quase 6 vezes mais pesado que o Empire State Building. O impacto foi tão forte que a rocha vulcânica derreteu e se transformou em vidro. Em 2020, o lago, que já era bastante incomum, de repente ficou rosa. Isso não fazia parte de uma campanha de marketing dos primeiros filmes da Barbie. A análise detalhada mostrou que a água continha um nível maior de micróbios exclusivos. Eles se acumulam na superfície e emitem um pigmento rosa. Depois de algum tempo, os micróbios se acomodaram no fundo e o lago voltou a ficar transparente. Os flamingos que se alimentavam no lago também experimentaram alguns dos micróbios e ficaram com um tom de rosa ainda mais brilhante do que o normal. Um dos pontos turísticos mais famosos do Parque Nacional de Yellowstone é a Grand Prismatic Spring. É uma das maiores nascentes do mundo e tem inspirado as pessoas que a viram pelo menos desde o século XIX. Naquela época, um grupo de caçadores mencionou um lago azul índigo fervendo como um enorme caldeirão. Décadas depois, expedições foram até a fonte para estudá-la melhor e explicar sua aparência incomum. Mas como a nascente, em seu ponto mais largo, é maior do que um campo de futebol americano, eles tiveram que construir uma embarcação especial e viajar para longe da costa. Os cientistas que viajavam no barco nunca usaram colete salva-vidas.
Eles sabiam que eles seriam inúteis se o barco tombasse. A água no meio da fonte está quase em temperatura de ebulição. E essas cores vibrantes são o resultado de organismos que vivem na água quente. A temperatura muda à medida que você se afasta do centro. Diferentes espécies que não se importam com o calor se estabeleceram em diferentes partes da piscina, dando a ela sua famosa diversidade de pigmentos. No início do século XX, alguém teve a interessante ideia de tentar irrigar uma parte do deserto de Black Rock, em Nevada. Eles perfuraram um poço e encontraram muita água, mas ela estava próxima da temperatura de ebulição. A água claramente não era boa para a agricultura. Então o geyser feito pelo homem foi abandonado. Com o passar das décadas, ele se transformou lentamente em um impressionante cone de depósitos de carbono de cálcio. Então, em 1964, uma empresa de energia geotérmica perfurou outro poço próximo ao primeiro. A água que eles encontraram estava na mesma temperatura. Dessa vez, não estava quente o suficiente para suas necessidades de produção de energia. Então, eles decidiram tampar o poço e ir embora. Mas a água conseguiu subir e sair, secando completamente o primeiro geyser. O segundo, que recebeu o nome de Fly Geyser, ainda está jorrando água quente e ardente e rica em minerais. O cone é multicolorido e parece não ser deste planeta graças às algas que vivem nele, que adoram o calor. Todo verão, o Canho Cristales, na Colômbia, se transforma em um arco-íris líquido ou o Rio das 5 cores. Nessa época e até o final do outono, as condições são ideais para que o leito do rio se torne vermelho vivo, amarelo, verde, azul e preto. Devemos essa beleza a certas plantas aquáticas que crescem no rio, um tipo especial de alga. Durante a estação úmida, o rio se move rapidamente e o sol não consegue chegar a essas plantas. Durante a estação seca, não há água suficiente para alimentá-las. Portanto, o período entre as estações tem as condições perfeitas para esse espetáculo colorido. Isso não acontece em nenhum outro lugar do mundo. Em algum momento, o número de turistas que queriam vê-lo se tornou tão grande que os cientistas ficaram preocupados com o fato de que isso poderia ser ruim para esse ponto de acesso à biodiversidade. A área é o lar de espécies raras de animais, pássaros e plantas. Agora, há trilhas de ecoturismo e horários de funcionamento rigorosos. Em agosto de 2014, um homem na Tunísia estava voltando do norte para casa depois de fazer negócios. Era uma noite quente de verão e ele estava sonhando com água quando, de repente, ela apareceu bem na sua frente. Havia um lago inteiro no meio do deserto, e o homem tinha certeza de que ele não estava lá vários dias antes. O novo corpo d'água ganhou o apelido de Mysterious Lake, Lago Misterioso, e de fato tornou-se um grande mistério. Centenas de pessoas vinham até aqui para nadar em suas águas claras e frescas. O lago se tornou um lugar popular, mas alguns dias depois, a água ficou verde escura. Os habitantes locais não se importaram com isso e continuaram a se banhar no lago. Mas quando cientistas e geólogos chegaram ao local, eles anunciaram que a água era perigosa para nadar. O lago estava estagnado. Ele não se refrescava com os riachos subterrâneos e as chuvas também não alimentavam. É por isso que a água ficou mofada e suja. O lago continha algas e muitas bactérias nocivas e perigosas para o corpo humano. Os cientistas também descobriram que a terra nessa região tinha depósitos de fosfato. Essa substância pode se decompor, mas nem mesmo isso impediu que as pessoas se banhassem no lago no meio do deserto. Como ele foi parar lá continua sendo um mistério. Alguns especialistas acham que as chuvas fortes encheram um buraco no solo com água. Outra teoria mais popular diz que um terremoto formou um lago. A atividade sísmica deve ter rompido a crosta terrestre acima do lençol freático. E então fontes subterrâneas encheram a fenda. Portanto, em teoria, o lago poderia ser drenado de volta um dia, tão repentinamente quanto havia aparecido. Há uma criatura em algum lugar nas profundezas do oceano procurando por presas que deixariam o próprio Drácula orgulhoso. Ela existe desde antes mesmo de os dinossauros andarem pela Terra. Não tem ossos nem mandíbula, mas isso não impede esse vampiro subaquático de caçar. Disse que ele tirou a vida do rei Henrique I da Inglaterra. O nome desse parasita semelhante a uma enguia é lampreia do Pacífico. O monarca inglês gostava tanto desse peixe que desafiou as ordens dos médicos para parar de comer carne de lampreia. Ele ficava doente toda vez que comia o peixe pegajoso, mas a falta de espinhas e o fato de a lampreia ter gosto de bife cozido lentamente fizeram com que o monarca se apaixonasse pelo peixe de uma vez por todas.
O resultado desse amor foi um calafrio em seu corpo envelhecido, suor intenso e outros sintomas assustadores que acabaram tirando sua vida e interrompendo seus 35 anos de reinado. A lampreia é muito melhor em termos de sobrevivência, pois passou por pelo menos 4 extinções em massa. Seus ancestrais antigos evoluíram há mais de 450 milhões de anos. Existem cerca de 40 espécies vivas de lampreias que ainda prosperam em todo o mundo. A lampreia do Pacífico é apenas uma delas. Essas criaturas têm cartilagem em vez de ossos e um terceiro olho, que é um órgão especial de detecção de luz no topo de suas cabeças. Em vez de uma mandíbula normal, eles têm uma boca de sucção cercada por dentes. Ela é perfeita para se agarrar à presa e sugar os fluidos corporais como vampiros subaquáticos. Depois de escolher uma vítima, a sugam, formando um selo que é quase impossível de ser rompido. Os cientistas acreditam que as lampreias do Pacífico não mastigam carne. As lampreias fêmeas põem até 200 mil ovos em ninhos que permanecem em água doce por 3 a 4 semanas. Quando as larvas eclodem, elas se enterram em sedimentos e permanecem sob areia por até uma década. Quando atingem a adolescência, esses Dráculas em miniatura ressurgem e migram da água doce até o Oceano Pacífico. Essa jornada não é das mais fáceis e são necessárias algumas mudanças em sua aparência e fisiologia para se adaptar a uma enorme mudança de salinidade. Depois de vários anos lá, eles voltam para a água doce para se reproduzir. As lampreias do Pacífico podem usar pistas químicas liberadas por seus amigos migratórios larvais para encontrar seu caminho. Elas podem viajar centenas de quilômetros para o interior para encontrar o local perfeito para a desova e a criação. Nem sempre é o mesmo lugar onde elas desovaram. Muitas espécies de aves, mamíferos e outros peixes podem apreciar a carne gordurosa da lampreia. Isso faz com que elas sejam um dos atores mais valiosos nos ecossistemas marinhos e de água doce. Outro tipo de lampreia, a lampreia marinha, é nativa do Oceano Atlântico. Ela não é tão perigosa quando está em casa, mas quando chega aos grandes lagos, torna-se uma ameaça real para as 4 espécies nativas locais de lampreia. A lampreia marinha é até 4 vezes maior do que a espécie do lago. Ela tem alimento e áreas de desova ilimitados e não tem predadores naturais aqui, por isso se torna arrogante. Ela secreta uma enzima que não deixa o sangue coagular. Depois de se prender a um peixe desavisado, ela passa os meses seguintes se alimentando dele. E mesmo que o peixe se desvencilhe da lampreia, ele não terá muito tempo de vida devido à marca deixada pelo predador. As lampreias do mar não se interessam por seres humanos, mas podem se agarrar acidentalmente a um nadador. Não será fatal, mas não é a sensação mais agradável, e você precisará desinfetar o local do impacto. A água-viva caixa australiana parece inofensiva, mas é considerada o animal marinho mais venenoso. Ao contrário de outros tipos de águas-vivas que flutuam com a correnteza em vez de nadar, essa criatura pode atingir uma velocidade impressionante e escolher sua própria direção. Ela tem tentáculos cobertos por pequenos dardos carregados de veneno. As pessoas e os animais que têm o azar de se deparar com esses tentáculos enfrentam consequências assustadoras e às vezes até fatais em questão de minutos. Antes de decidir nunca mais voltar ao oceano, você deve saber que apenas algumas das cerca de 50 espécies existentes de águas-vivas têm veneno letal para os seres humanos. Existem algumas espécies não tão perigosas que vivem em águas costeiras quentes em todo o mundo, e as mais perigosas estão na região do Indo-Pacífico e no norte da Austrália. Um polvo de anéis azuis tem uma cor psicodélica característica e a capacidade de tirar sua vida. Esse monstro marinho de aparência fofa gosta de passar seu tempo no fundo macio e arenoso ou em poças de maré rasas e recifes de coral. Normalmente, ele se esconde em fendas subaquáticas, entre conchas ou detritos. Se você o perturbar, o polvo ativará seus minúsculos órgãos que mudam de cor e mostrará seus anéis azuis como um sinal de alerta. A próxima etapa será a liberação de um veneno 1000 vezes mais potente que o cianeto. Esse veneno é mais tóxico do que o dos mamíferos terrestres. O polvo normalmente o utiliza para caçar caranguejos, camarões e peixes pequenos, picando-os e paralisando-os. Não há antídoto conhecido para o veneno. Portanto, se você vir essa criatura marinha, o melhor que pode fazer é ficar longe dela. Ele morde sem dor, portanto você pode perceber quando já for tarde demais. A boa notícia é que ele não é agressivo e não vai atrás de você, a menos que esteja encurralado. O peixe-pedra de Recife é um mestre do disfarce no mundo subaquático que se camufla em rochas, recifes de coral ou simplesmente se mistura ao fundo do mar.
Eles se desenvolvem em águas marinhas tropicais do Indo-Pacífico. Seu superpoder de invisibilidade os torna especialmente perigosos para suas possíveis vítimas, que eles emboscam e engolem inteiras. Se alguém os perturbar, seus 13 espinhos dorsais defensivos ficam em pé e dão um poderoso soco de veneno. Dizem que as picadas do peixe-pedra são extremamente dolorosas e levam a consequências assustadoras em questão de minutos. Eles são considerados os peixes mais venenosos do mundo. Se você não fizer nada a respeito, o impacto pode ser letal. Se for mergulhar no Oceano Pacífico, tome cuidado para não pegar um caracol-cone do fundo do mar. Ele tem uma bela concha feita de padrões marrons, pretos ou brancos. Como a maioria dos outros caramujos, ele é lento, mas tem um sistema complicado de busca de presas. Ele gosta de comer peixes, vermes marinhos ou até mesmo outros caracóis. Quando o caracol-cone percebe que o alimento está próximo, ativa uma probóscide afiada, ou seja, uma protuberância em forma de agulha que sai de sua boca. O ataque é rápido e super potente. A vítima nem sequer tem tempo de perceber o que aconteceu com ela. Quando ela fica completamente incapaz de se mover, o caracol-cone a engole inteira. Os seres humanos não fazem parte de seu cardápio, mas ele ainda pode liberar o veneno se alguém pisar nele ou o perturbar. A probóscide pode até mesmo penetrar em luvas. Felizmente, apenas algumas das mais de 700 espécies de caracóis-cone podem tirar a vida de um ser humano. Mas, como não há antídoto, é melhor não se arriscar. Todas as 52 espécies conhecidas de serpentes marinhas que vivem principalmente nas águas quentes e tropicais dos oceanos Índico e Pacífico são venenosas. A serpente marinha bicuda tem até mesmo o título de uma das serpentes mais venenosas do mundo, mas ela é uma das poucas espécies que podem representar uma ameaça real aos seres humanos. As serpentes marinhas preferem uma coexistência pacífica e preferem se afastar a se envolver em confrontos. Se você as vir na água, manter a calma e mover-se lentamente salvará sua vida. As picadas de serpentes marinhas, embora quase indolores no momento, podem ter diferentes graus de impacto. Algumas podem causar apenas sintomas leves, enquanto outras podem levar a resultados graves. A maioria dos relatos de mordidas vem de encontros acidentais, como alguém que as libera de redes ou pessoas desavisadas que pisam nelas na praia. Os dragões azuis raramente crescem mais do que o tamanho de uma uva. Eles gostam de nadar de barriga para cima, de modo que seus azuis mais brilhantes se misturam com as águas do oceano, e a frente prateada fica voltada para baixo e se camufla no fundo do mar mais escuro. Os dragões azuis se alimentam de outra criatura marinha perigosa e armazenam suas células urticantes. Seu veneno continua ativo, mesmo depois que o próprio peixe não está mais vivo. É por isso que você deve ser extremamente cuidadoso e nunca pegar ou pisar neles na praia. Hoje vou falar sobre criaturas que tinham características únicas que lhes permitiram atingir tamanhos incríveis. Eles foram alguns dos animais mais impressionantes que já existiram em nosso planeta. O argentinossauro é um gênero de dinossauros saurópodes que viveu há aproximadamente 94 a 97 milhões de anos no que hoje é a América do Sul. Os cientistas acreditam que ele foi um dos maiores animais terrestres de todos os tempos, com um comprimento de até 30 metros e um peso de até 100 toneladas. Um fazendeiro encontrou um osso de uma perna gigante enquanto cuidava do seu rebanho. Foi assim que ele descobriu os primeiros fósseis do argentinossauro na Argentina em 1987. Escavações posteriores descobriram mais ossos, revelando um dinossauro gigantesco que teria sido maior do que grande parte dos outros animais de sua época. O espinossauro, que significa lagarto-espinho, é um gênero de dinossauro terópode que viveu há cerca de 112 a 97 milhões de anos no que hoje é o norte da África. Acredita-se que seja um dos maiores dinossauros carnívoros que já existiram, com um comprimento de até 18 metros e um peso de até 23 toneladas. O espinossauro é conhecido por sua estrutura alongada e distinta, semelhante a uma vela em seu dorso. Ela era provavelmente usada para a termorregulação. Ele também tinha mandíbulas longas, semelhantes às de um crocodilo, revestidas de dentes afiados. Isso permitia que a criatura capturasse e comesse presas grandes, como peixes, crocodilos e outros dinossauros. Os primeiros fósseis de espinossauro foram descobertos no Egito em 1912. O cachalote é uma espécie de baleia dentada que é o maior predador dentado da Terra. Ele também tem o maior cérebro de todas as espécies animais. É encontrado em oceanos de todo o mundo e pode mergulhar a profundidades de até 2.130 metros em busca de alimento.
Os cachalotes são facilmente reconhecidos por sua enorme cabeça em forma de bloco, que pode medir até 1/3 do comprimento total do corpo. Eles têm pele marrom escura ou azul acinzentada e uma aparência distinta e enrugada. A Titanoboa é um gênero extinto de uma cobra gigante que viveu há aproximadamente 60 milhões a 58 milhões de anos. É considerada a maior serpente de todos os tempos. Ela podia atingir até 13 metros e pesava cerca de 1.100 quilos. Os primeiros fósseis de Titanoboa foram descobertos em uma mina de carvão na Colômbia em 2004. Essa descoberta foi muito importante porque forneceu informações sobre o tamanho e o comportamento das cobras durante a era do Paleoceno, assim como sobre o clima geral e o ecossistema da época. A baleia azul, Balaenoptera musculus, é o maior animal da Terra, medindo até 30 metros de comprimento e pesando até 200 toneladas. Esses mamíferos marinhos são encontrados em oceanos de todo o mundo e podem viver até 90 anos. As baleias azuis têm um corpo longo e aerodinâmico, geralmente de cor cinza azulada com padrões manchados. Elas têm uma pequena nadadeira dorsal e 2 nadadeiras peitorais que têm cerca de 1/3 do comprimento do corpo. As baleias azuis se alimentam de pequenas criaturas semelhantes a camarões chamadas krill e comem muito. Uma única baleia azul adulta pode comer até 3,5 toneladas de krill em um dia. O Leadsitus é um gênero extinto de peixes grandes e ósseos que existiu durante o período Jurássico, há aproximadamente 165 a 155 milhões de anos. Acredita-se que tenha sido um dos maiores peixes que já existiram. Algumas estimativas sugerem que ele poderia atingir até 17 metros de comprimento. Os primeiros fósseis do Leadsitus foram descobertos na Inglaterra no século XIX, e descobertas mais recentes foram feitas em outras partes da Europa, América do Sul e África. Apesar de seu enorme tamanho, o Leadsitus era um filtrador, semelhante aos tubarões-baleia atuais, e provavelmente se alimentava de plâncton e outros organismos pequenos. A criatura fazia isso simplesmente nadando com sua enorme boca aberta, filtrando a água por suas brânquias. O Pterodaustro é uma espécie extinta de pássaro semelhante a um flamingo que viveu há aproximadamente 70 a 35 milhões de anos. Eram aves relativamente pequenas, com envergadura de cerca de 1 metro, e eram conhecidas por seus bicos longos e estreitos característicos, equipados com estruturas semelhantes a pentes usadas para alimentação por filtragem. O Pterodaustro vivia em corpos de água rasos, como lagos e lagoas, e se alimentava principalmente de pequenos crustáceos e outros organismos minúsculos. O animal os filtrava da água usando as estruturas em forma de pente na parte interna de seu bico, enquanto nadava na água. O elefante africano é o maior animal terrestre da Terra e um dos mais conhecidos. Há 2 espécies de elefante africano, o elefante da savana e o elefante da floresta. Eles podem ser vistos em várias partes da África subsaariana. Essas criaturas podem ser identificadas por seu grande tamanho, pele cinza e tromba longa. Os elefantes africanos podem atingir até 4 metros de altura e pesar de 3 a 6 toneladas dependendo da espécie e do gênero. O Google lançou seu serviço Google Maps há mais de 15 anos. Desde então, usuários curiosos de todo o mundo têm feito descobertas empolgantes. Por exemplo, essa série de buracos no Peru. Os buracos se estendem por cerca de 1,5 km. São mais de 6.000 buracos bizarros, todos com diâmetros e profundidades diferentes. Esse fenômeno nada tem a ver com as famosas linhas de Nazca. O objetivo do lugar, assim como seus criadores, permanece um mistério desde 1933. Foi quando um aviador publicou uma foto aérea dos buracos. Até o momento, os arqueólogos só podem fazer suposições. A teoria mais plausível é que eram poços de armazenamento construídos nos tempos do Império Inca. Bom, não sei se é verdade ou não, mas essa série de buracos me dá arrepios. E que tal essa ilha artificial na Holanda? Está localizada no lago Ketelmeer e parece exatamente como o símbolo de geolocalização. Mas, se você visitar o lugar, verá que é realmente um depósito que não tem mais que 800 metros. É usado para armazenar sedimentos poluídos. E aqui está outra ilha, apelidada de Galashnak, que significa Ilha do Amor. Esse lugar fica no Mar Adriático, entre a Itália e a Croácia, e não passa de um pedaço de terra desabitado, sem água fresca ou qualquer construção.
Mas os donos de lá estão tentando usar a fama da internet que sua propriedade ganhou ao longo dos anos. Esses 2 trechos sem vegetação realmente se parecem com 2 cicatrizes atravessando o coração, mas a razão para sua aparência é muito menos romântica. Essas são as marcas deixadas por tratores. Os proprietários da ilha querem plantar oliveiras para transformar o lugar em uma localização perfeita para casamentos. Você pode desfrutar de toda a beleza do labirinto de Shamrock de Dublin apenas de cima. Ele está localizado ao sul do aeroporto de Dublin, ao lado da estrada. Na próxima vez que estiver voando para a Irlanda, lembre-se de prestar atenção, porque você não será capaz de chegar a este lugar por terra. O Google Street View mostra que a estrada que leva ao labirinto termina com um grande portão de metal. A placa ali avisa que se trata de uma propriedade privada vigiada por cães. Se eu fosse você, não arriscaria. Se você ainda quer encontrar a saída de um labirinto, deve ir ao Reino Unido. Essa impressão digital gigante é chamada de Finger Maze, ou Labirinto do Dedo. É possível encontrá-lo no Park Hove, na cidade de Brighton e Hove. É uma escultura pública feita de pedra e argamassa, criada pelo artista ambiental Chris Drury em 2006, como um símbolo da jornada da vida. Olhe para este navio de cruzeiro de luxo. Eu não me importaria de embarcar nele para uma viagem pelo mundo. O único problema é que não é real. É um shopping em forma de navio perdido em uma floresta de hashtags gigantes do Twitter em Hong Kong. Ele foi construído em meio aos jardins de Whampoa, um enorme complexo de apartamentos erguido no local de antigos estaleiros. O complexo tem 110 metros de comprimento e vários andares de altura. Nele há cinemas, restaurantes, lojas e até mesmo um mini parque temático interior. Bom, se não é um cruzeiro luxuoso, pelo menos dá para fazer algumas compras. Você provavelmente pode aprender geografia com a ajuda do Mapa Mundi no lago Claytrup. Soren Poulsen, um agricultor local, o criou à mão entre 1944 e 1967. O homem usou pedras e grama. Primeiro, arrastou muitas pedras para a beira do lago. Então, durante os meses de inverno, usou um trenó para levá-las para seus lugares. E, finalmente, na primavera, quando o gelo derreteu, ele facilmente as inclinou no lugar. Soren deve ter sido muito dedicado à sua ideia, porque algumas pedras pesavam mais de 2 toneladas. O Mapa Mundi inclui lagos e rios minúsculos. Possui mini barcos para as pessoas navegarem no Oceano Pacífico no verão. Há também um campo de mini-golfe de 18 buracos, um parque infantil e uma área de piquenique. Agora vamos para a China, para um lugar muito mais misterioso. Símbolos colossais ali parecem estar impressos na superfície do deserto de Gobi. Existiram várias teorias sobre sua origem, mas trata-se de uma criação humana. Jonathan Hill é um técnico de pesquisa e planejador de missões na instalação de voos espaciais para Marte na Arizona State University. Ele acredita que essas grades são provavelmente alvos de calibração por satélite. Quando você olha para o Beaufort Kiwi na versão do Google Maps, o pássaro parece um pouco esticado e meio magro, mas o ícone nacional da Nova Zelândia ainda é perfeitamente reconhecível. Em 2007, o kiwi foi limpo. E agora parece tão branco que parece novo. Beaufort Kiwi foi esculpido em 1919 em giz na Beacon Hill, na Inglaterra. Essa tradição de figuras de escultura em giz de Wiltshire remonta à Idade Neolítica, que começou em 10.000 a.C. Essas lagoas de evaporação de potassa nos Estados Unidos são de outro mundo. As lagoas azuis criam um contraste chocante com o solo marrom avermelhado do deserto de Utah. Elas são um lugar para extrair cloreto de potássio, também conhecido como potassa. Nas fotos do Google Maps, você pode ver a mina de potassa mais famosa e mais fotografada, localizada em Moab, Utah. Uma das coisas mais legais que você pode ver no Google Maps é o gigante do Atacama, no Chile. Este geoglifo tem mais de 1000 anos e cerca de 90 metros de comprimento. Os geoglifos são desenhos grandes no chão, geralmente feitos de pedras, rochas e cascalho ou esculpidos no solo. Quando este rosto bizarro foi encontrado na Antártica, provocou várias discussões e teorias insanas.
Mas os cientistas afirmam que há uma explicação mais lógica. Pode ser o resultado de pareidolia. Esse efeito bizarro faz com que seu cérebro veja estruturas e padrões onde não existem. Essa é a razão pela qual as pessoas notam formas reconhecíveis em nuvens, formações rochosas e outros objetos. De perto, o rosto provavelmente não se parece com um gigante semi-escondido na neve. Tudo que você verá será apenas gelo coberto de rachaduras. Mas o que quer que seja, aposto que qualquer um que vê de repente esse rosto no Google Maps é obrigado a ter ideias estranhas. O Lago Lonar, na Índia, surgiu quando um asteroide colidiu com o nosso planeta cerca de 50 mil anos atrás. A borda da cratera de meteoro tem quase 2.000 metros de um lado ao outro. O lago em si é um pouco menor, com um diâmetro de cerca de 1.200 metros. Até agora, não há nada em comum sobre este lugar. Mas só até se descobrir que em junho de 2020 algo aconteceu ali. A água mudou sua cor de verde para rosa brilhante por alguns dias. Especialistas acreditam que a mudança pode ter sido causada pelo aumento da salinidade na água. Também poderia ser a presença de algas, ou a combinação de ambos os fatores. Em qualquer caso, eu não ousaria nadar nas águas do Lago Lonar. O Google Earth acabou de mostrar a você um símbolo de alvo gigante no meio do deserto de Nevada? Não é uma piada, Photoshop e nem um objeto de arte. Muito provavelmente, essa coisa enorme é uma marcação usada como um alvo de calibração de fotos aéreas. E finalmente, meu favorito! Um carro subaquático nas Bahamas. Ele permaneceu no fundo do Fresh Creek por algum tempo. Ninguém conhece a história por trás dessa descoberta incomum. Eu daria um bom dinheiro para saber como esse veículo acabou lá.